Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada científica incrível. Uma jornada que está transformando completamente o nosso jeito de entender algumas das doenças mais complexas que existem e que, pela primeira vez, está nos dando ferramentas de verdade para lutar contra elas. Para começar, vamos pensar numa pergunta. O que acontece quando o sistema mais complexo do corpo, nosso sistema nervoso, começa a perder o sinal? E olha, essa não é só uma pergunta teórica, não. É a realidade de milhões de pessoas. É como um colapso na comunicação, sabe? Uma interferência na linha que acaba afetando o corpo todo. Então, vamos direto ao ponto. Nosso foco hoje vai ser em duas doenças que mostram muito bem esse desafio: a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, e a doença de Alzheimer. As duas atacam o sistema nervoso, mas cada uma de um jeito diferente. De um lado, a ELA mira nos neurônios motores, que são basicamente os cabos que conectam o nosso cérebro aos músculos. Já o Alzheimer, ele ataca o centro da nossa identidade, causando perda de memória, de cognição. São, na verdade, duas faces de um mesmo e enorme desafio. Só que para entender essa perda de sinal, a gente precisa ir lá na origem do problema. E é aqui que a ciência deu saltos gigantescos, investigando a raiz de tudo no nível mais básico que existe: o nosso próprio código genético. Se a gente pegar a ELA como exemplo, a gente vê que a grande maioria dos casos, 90%, é classificada como esporádica, ou seja, sem uma causa aparente. Só 10% tem uma ligação direta com uma mutação genética herdada. Mas o curioso é que os pesquisadores acreditam que a genética, na verdade, tem um papel escondido em muito mais casos do que a gente imagina. E o que é essa tal de mutação genética? Pensa assim, o DNA é o manual de instruções do nosso corpo. Uma mutação é como um errinho de digitação nesse manual. E esse pequeno erro pode fazer com que uma proteína seja produzida com defeito, ou em excesso, ou faltando. E isso acaba causando um verdadeiro estrago dentro da célula. E aí que a coisa complica, porque essas proteínas com defeito não ficam quietas, não. Elas se tornam verdadeiras sabotadoras, se acumulando e criando um ambiente tóxico que, pouco a pouco, vai desligando o funcionamento normal dos neurônios. No caso do Alzheimer, um dos grandes vilões são as placas beta-amiloides. Imagina só, é como se um lixo grudento fosse se acumulando entre os neurônios, bloqueando a comunicação e disparando um alarme de inflamação que nunca desliga no cérebro. Já na ELA, o problema acontece do lado de dentro. A questão são os neurofilamentos, que funcionam como o esqueleto que dá forma e estrutura para o neurônio. Quando a montagem deles dá errado, essa estrutura toda desmorona por dentro, o transporte de nutrientes para, e o neurônio, ele começa a morrer. E no fim das contas, o resultado é esse. Seja pelo acúmulo de lixo do lado de fora ou por um colapso interno, o dano na célula é devastador. E ele vai interrompendo aqueles sinais vitais que controlam nosso corpo, nossos movimentos e até nossas memórias. Mas, olha, entender a causa é só metade da batalha. A outra metade, que é a parte mais empolgante, é ver como a ciência está usando esse conhecimento para contra-atacar. É aqui que entra o novo arsenal científico. E a primeira ferramenta desse arsenal é algo que, sinceramente, parece saído da ficção científica. Não é um remédio, não é uma cirurgia, é uma inteligência artificial que consegue monitorar a progressão da ELA simplesmente ouvindo a voz da pessoa. Funciona de um jeito bem engenhoso. Essa IA, a EOST, age como uma super especialista em linguagem. Ela pega a fala e quebra nos menores sons possíveis, os fonemas. Com o tempo, ela aprende a identificar mudanças minúsculas, quase impossíveis de um humano perceber, que mostram como a doença está avançando. E o resultado é uma pontuação objetiva que antes só se conseguia numa consulta médica. E o resultado disso é impressionante. O modelo chega a ter 81,8% de precisão ao avaliar a progressão da doença. Pensa bem, é um jeito que não machuca, é barato e acessível de acompanhar a condição, o que pode acelerar e muito o desenvolvimento de novos tratamentos. Ok, monitorar a doença com essa precisão já é um avanço gigantesco. Mas e se a gente pudesse agir diretamente na causa? É exatamente isso que a nossa segunda inovação faz, com um medicamento que ataca uma das raízes do Alzheimer. O nome é Leqembi ou lecanemab, e ele é um anticorpo feito em laboratório. A missão dele é bem específica, marcar aquelas placas de lixo pegajoso que a gente viu, sinalizando para o sistema de defesa do nosso próprio corpo que elas precisam ser removidas. É literalmente como chamar uma equipe de limpeza especializada para o cérebro. E como disse muito bem o Dr. Helder Picarelli, essa abordagem muda tudo.
A gente está saindo de uma lógica de só tratar os sintomas para de fato intervir no processo da doença. É uma porta de esperança que ficou fechada por tempo demais e que agora está se abrindo. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que não estamos falando de pequenas melhorias. A gente está vendo o começo de uma nova era na medicina. Uma era onde a combinação de um conhecimento profundo da biologia com tecnologias de ponta está mudando as regras do jogo. Então, o que a gente precisa guardar dessa história toda? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, decifrar o código genético foi a chave que abriu essa porta. Segundo, tecnologias como a inteligência artificial estão nos dando superpoderes para enxergar e medir essas doenças de um jeito que era impossível antes. E terceiro, o mais importante de tudo, a gente está vivendo a transição de uma medicina que só aliviava sintomas para uma que ataca a doença na raiz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fascinante, né? Se hoje a gente já consegue usar a voz para prever a evolução de uma doença e usar o nosso sistema imune para limpar o cérebro, o que será que vem por aí? O futuro da medicina deixou de ser uma promessa distante. Ele está sendo escrito agora e ele promete ser revolucionário.